Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zaiguete do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, essa questão ela diz o seguinte para a gente: dada a reação química abaixo, temos aqui uma equação química, indique a quantidade de átomos de carbono obtidos a partir da queima do metano, com 3 mols de oxigênio. Bom, primeira coisa que você deve notar é que essa equação química ela não está balanceada. Eu vou copiar essa equação aqui embaixo, onde eu tenho o CH4, que é o metano, mais o gás oxigênio, o O2. Na combustão, eles vão liberar dióxido de carbono, que é o CO2, mais H2O. E a gente vai balancear essa equação química para início de conversa, tá? Então, eu vou copiar aqui novamente o oxigênio. Olha só, como que vai ficar? Carbono, eu tenho 1 do lado dos reagentes, 1 do lado dos produtos. Beleza. Hidrogênio, 4 do lado dos reagentes. Tenho 2 do lado dos produtos. Para ter 4, é só colocar um 2 aqui na frente, porque 2 vezes 2 vão ser 4 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? Eu tenho aqui 2 vezes 1, não tem nada na frente do oxigênio, ele aparece uma vez. Vão ser 2 oxigênios, mais 2 aqui da molécula de CO2, então vão ser 4. Para balancear aqui nos reagentes, é só colocar um 2 na frente da molécula de O2. E aí 2 vezes 2 são 4 também. Então a equação química está balanceada. Observe que a gente tem 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de oxigênio para formar 1 mol de CO2 e 2 mols de água. Agora, o que a questão pede para a gente? A quantidade de átomos de carbono obtidos. O carbono obtido ele vai estar dentro da molécula de CO2. Tá? Observe que dentro de uma molécula de CO2, a gente tem apenas um átomo de carbono. Então, eu posso comparar que é de 1 para 1, a quantidade de CO2 para a quantidade de carbonos. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, para ficar um pouco mais claro, eu vou comparar a quantidade de moléculas de CO2 com o número de mols que a gente tem aqui de oxigênios, tá? Só que olha só, indica a quantidade de átomos de carbono obtidos a partir da queima do metano com 3 mols de oxigênio. Aqui a gente está queimando 2 mols de oxigênio. Se eu tiver 3 mols de oxigênio, eu vou aumentar a quantidade de oxigênio, mas eu tenho que aumentar a quantidade de todo mundo. Tá? Então, olha só como que funciona. Com 2 mol de oxigênio, a gente forma, né, a gente produz 1 mol de CO2. A gente tem 1 mol de CO2. Se eu tiver 3 mol de oxigênio, 3 mol de O2, qual vai ser o número de mol que a gente vai ter formado de CO2? Para descobrir isso, a gente faz uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 2 e o 3 por 1. X vezes 2 dá 2x, que é igual a 3 vezes 1, que dá 3. 2 está multiplicando por x, passa dividindo do outro lado da equação. X vai ser 3 sobre 2. 3 dividido por 2 vai ser igual a 1,5. 1,5 é o número de mol de CO2 que a gente tem. Como a gente já disse anteriormente, vamos fazer uma relação entre CO2 e o carbono. Se eu tenho 1 mol de CO2, quantos mols eu tenho de carbono? Eu vou ter 1 mol de carbono, porque dentro de uma molécula de CO2, eu tenho apenas um átomo de carbono. Pelo exercício, a gente descobriu que a gente vai ter 1,5 mol de CO2. Então, se eu tenho 1,5 mol de CO2, o número de mol que eu vou ter de carbono tem que ser exatamente o mesmo. Tem que ser também de 1,5. Então, eu tenho 1,5 mol de carbono. Mas eu não quero saber o número de mols, e sim o número de átomos de carbonos. Para saber o número de átomos, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número de mol, vou colocar aqui, ó, número de mol, vezes o Na, que é o número de Avogadro. O número de mols que a gente tem é de 1,5 mol de carbono, vezes o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui você vai multiplicar 6 por 1,5. 1,5 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30,
6 vezes 1 é 6, mais 3 vai dar 9. Desce a vírgula aqui, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 23. Esse número que a gente calculou aqui, multiplicando o número de mols de carbonos pela quantidade de átomos que a gente tem em 1 mol, vai dar para a gente o nosso número de átomos. Como a gente está procurando o número de átomos de carbono, então eu vou colocar aqui que nós temos 9 vezes 10 é 23 átomos de carbono. E é isso. Terminamos por aqui a resolução dessa questão. Já encontramos o número de átomos, é só a gente ir lá nas alternativas e procurarmos a correta. Belezinha? Deixa eu só terminar de riscar ele aqui, ó. 9 vezes 10 é 23, vamos procurar. 9 vezes 10 é 23 átomos de carbono, a gente tem aqui na letra D. E a alternativa correta para essa questão. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!